Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, a paz do Senhor para a igreja. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, os amigos ouvintes que vai ouvir essa palavra. Hoje é 15 de janeiro de 2025, chegou a metade do mês. Esse é o ano que o Senhor nos preparou para nós sermos humildes. Buscar ao Senhor na presença dEle com muita humildade. Amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, ore por mim, orarei por vocês, oraremos um pelos outros para que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Vamos meditar nesta palavra de Deus em Marcos 11, 24, 25 e 26. Sobre o poder. O título fala o poder da fé, mas aqui está falando, vamos falar, incentivar bastante ao perdão. Por isso vos digo que tudo o que em oração pedirdes, crede que recebereis, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe e as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amados e queridos irmãos, vamos meditar. Porque o que é a doutrina de Jesus Cristo? O que é doutrina para Jesus? É o ensinamento da palavra como ela é. Sem rodeio, sem cortar caminho. Primeiro, a doutrina eu tenho que viver aquilo que eu estou ensinando. Doutrina é um conjunto de ensinamento. E esse ensinamento fala sobre o poder da fé. E tudo quanto, disse Jesus, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, eu não posso levantar, louvar, gritar, pregar, e dizer, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Porque o momento de oração é um momento de humilhação. Quando nós oramos, estamos pedindo, conversando com Deus, recebendo a direção de Deus, a repreensão de Deus, Deus nos chamando a atenção, Antônio se conserta aqui, conserta ali. E tudo que eu precisar, se eu pedir na oração, crendo, receberei. Por que o poder da fé? Para mim receber alguma coisa de Deus, eu preciso crer. Eu vou pedir ao Pai, mas será que Ele vai fazer para mim? Quantos crentes que falam, eu não sou merecedor? Você é merecedor, porque você é filho de Deus por adoção. E o filho dele que te apresentou ao Pai para que o Pai te aceitasse como filho de adoção não é ciumento e invejoso, que é dono de tudo. Ele quis dividir com você. Logo, como filho, tudo que pedir ao Pai na oração, crendo receberá. Primeiro, na oração, nós temos que ser humildes diante de Deus, diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não adianta eu falar palavras exageradas, porque o Espírito Santo conhece o meu coração. Eu tenho que chegar com sinceridade, com verdade, com poder, na direção do Espírito Santo. E tudo quanto eu pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, na oração,
crendo receberei e tê-lo-ei. Está entendendo? Isso será convosco, para vós. Meu irmão, minha irmã, qual é a causa impossível para você? Qual é a sua grande necessidade e dificuldade? Se humilha diante de Deus. Primeira coisa, não adianta pedir ao Senhor sem antes se humilhar, dizer, Pai, o Senhor conhece o meu coração. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável homem, uma miserável mulher. Mas o Senhor é santo. O Senhor é misericordioso, é perdoador. Me perdoa. Mas para isso, meus amados, o versículo 25 está dizendo, quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai celestial vos perdoe as vossas ofensas. Porque aí se eu tenho uma coisa contra o irmão ou contra a irmã, uma coisa, eu devo perdoar, para que o meu Pai Celeste perdoe os muitos pecados, as vossas ofensas. Enquanto a irmã ou o irmão comete uma ofensa contra a minha pessoa, eu cometo várias ofensas contra a santidade de Deus. Para que eu alcance o perdão dessas ofensas diante do Pai, eu preciso perdoar apenas um pecado que o irmão ou a irmã fez comigo. E quantas vezes endurece os nossos corações e diz, eu não vou perdoar. Ela conhece a palavra. Eu vejo muito, amados irmãos, pessoas que conhecem muito a Bíblia, que têm autoridade, que têm o cajado, que tem as ovelhas na mão, que pode disciplinar, pode dar vida ou tirar vida, cometer esse pecado, esse delito. Porque você e eu, nós temos muitos pecados. Mas para que o nosso Pai Celeste nos perdoe os nossos muitos pecados, é a palavra quem diz, muitas ofensas, eu devo, se tiver uma coisa contra alguém que me humilhou, que me distratou, eu devo perdoar. E eu quero dizer para os meus irmãos e para minhas irmãs que o perdão não é coisa fácil. Perdoar não é coisa simples. Não é só ele abrir a boca e falar amém. Não. Perdoar é lançar para trás das costas. É lançar no esquecimento. Veja bem. Se o irmão traiu a irmã, o esposo traiu a esposa, e ela pedir perdão, se humilhar, reconhecer o seu erro. Se você perdoar por circunstância, por exemplo, para não dividir os que têm os bens, o patrimônio, eu não vou dar metade para ela. Eu vai ficar lá e eu aqui. E Deus vai tratar. Ou seja, você cometeu muitos pecados também, meu irmão. A Bíblia diz, se cometeu muitas ofensas a Deus. E Deus não pode te perdoar, porque você não perdoou de coração um pecado que a sua esposa fez. Porque se fosse você que tivesse traído, você gostaria de chegar e pedir perdão, dizer que foi um deslize. Mas para você alcançar o perdão de Deus, você não pode trazer a outra pessoa com quem você teve um caso, como dizendo que essa pessoa te persuadiu a pecar. Você tem que ser igualmente ao rei Davi. Eu pequei, eu devo morrer.
eu pequei, devo morrer. Aí Deus perdoa, que Deus ele quer um coração sincero. Se eu pequei, eu pequei. Eu tenho de reconhecer o meu pecado. Agora você está vendo, meu irmão, porque o versículo 24 muitas vezes não é cumprido na vida do irmão ou da irmã, do pastor ou do obreiro. Quantos casais, quantos pastores com casamento acabando? Ele pede, Senhor, se tu me chamaste para a obra, olha a minha casa, a minha companheira, os meus filhos eu criei e eles não estão te servindo, mas a minha companheira também não está me ajudando. Mas será, meu irmão, que você tem perdoado os irmãos, as irmãs, o seu companheiro de trabalho, que tem te chamado de mercenário, de ladrão? Fala isso aí, é pastor. Se alguém tem puxado o seu tapete, tem sorrido da sua face, da sua cara, tem tido você como cachejo, e você tem na oração tudo que pedir ao Pai. Na oração, crendo, receberá. E será assim convosco. Será que você tem pegado esse irmão, essa irmã, este homem, essa mulher, este obreiro, e tem apresentado com ira diante de Deus? E o Senhor me chamou, colocou como pastor. Olha esse mercenário, tem falado palavrões. Eu entrego nas tuas mãos, como disse o apóstolo Paulo, para que o diabo consuma. Amados, será que você quer alcançar uma oração feita pedindo a Deus com um coração rancoroso, um coração exaltado, um coração que não perdoa? Minha irmã, olha para dentro do seu coração. Veja quantas vezes você foi ferida. Veja quantas vezes você foi ferido, meu irmão. Agora, para um pouquinho. Olha para dentro do seu coração, da sua memória, na sua mente. Quantas vezes você feriu uma pessoa com palavras, com julgamentos a Deus? Que quantas vezes, em o nome do Senhor, você amaldiçoou alguém, disciplinou, em vez de abraçar este homem, esta mulher, e dizer para ela e para ele, esse jovem, essa mulher que pecou, esse homem que pecou, Jesus Cristo te ama. Se arrependa. Se arrependa do seu pecado. Volte para Cristo. Deus tem uma obra com você na terra. Amanhã você vai conversar com mulheres que traiu o esposo. Você não condene, porque hoje você traiu o seu esposo. E você tem uma justificativa aplausível por aquilo que você fez. Você foi abandonada, ignorada. O seu esposo via você como um peso. Ele não te amava, não te dava palavra de carinho, não te dava um beijo, um abraço. Você sentiu desejo quando via os casais se beijando, se abraçando, de também ser uma mulher beijada e abraçada. Quando um irmão da igreja elogiava a sua esposa, você sentiu desejo de ser elogiada pelo seu esposo, que até mesmo é pastor ou obreiro, mas nunca teve um elogio para você. Senão, sempre que você ouvia uma palavra dele com respeito à tua pessoa, era para te pôr para baixo. E o seu coração entristecia, a sua alma. Quantas lágrimas você derramou pedindo ao Senhor para ter misericórdia de ti, para te dar o desejo, o amor que as pessoas, o Senhor deu para os homens e para as mulheres. E um dia
o inimigo ouvindo, porque ele está em redor de nós. Enviou um agente dele com palavras suaves. Eu costumo dizer para a igreja, Satanás não vem como um soldado, guerreiro, armado, para te encostar no canto para fazer o pecado. Ele vem com uma solução da sua angústia, com uma solução dos seus problemas, com aquele que te ama, que te abraça, com palavras suaves, o que você desejava ouvir do seu esposo. Você sabe disso. E ele nunca fez. O pecado maior está nele. E você ouviu todas as palavras que uma mulher que ama o seu esposo, se doa para ele, tinha desejo de ouvir e nunca foi ouvido. Mas agora você está ouvindo. De repente você, quando vê, você está envolvida com este homem. Este homem é um agente do inimigo. Aí quando derruba você, aí levanta a igreja, o próprio esposo que te abandonou, te lançou nas garras do inimigo. Está entendendo? Porque se as palavras que esse homem te chamou e falou nos seus ouvidos para chegar no seu coração, as flores que ele te entregasse, se você recebesse tudo isso do seu esposo, você ia ignorar aquele homem. Tudo isso eu recebo daquele que o Senhor me deu. Mas aquele que Deus, que é seu esposo, ele te ignorava. Te apanhar para baixo até no momento do amor. E essa pessoa de você é uma mulher ideal. Quando você vê, você pecou. Deus, pela misericórdia dele, ele não te condena, não te condenou. Ele reconheceu a tua angústia, a fraqueza onde você caiu. Quem preparou o buraco para ti? Às vezes não foi Satanás. Quem preparou o buraco foi o seu esposo. Satanás apenas te puxou para lá. Porque o esposo preparou o buraco, deixou a falta. E Deus te restaurou. Deus te levantou. E agora disse, minha filha, vai e não peque mais. Mas muitas mulheres serão colocadas na sua presença. Não condene. Ame essas mulheres. Ouça. Compreenda as fraquezas delas. Perdoa todas para que o Senhor possa perdoar os seus muitos pecados, as suas muitas ofensas. Quantas ofensas você faz? Quantas ofensas nós fazemos? Assim eu falo para o irmão a mesma palavra que falei para a irmã. Se você foi traído, se você traiu, peça perdão, primeiramente a Deus. Em seguida, peça perdão à sua esposa que você traiu. Você pegou aquilo que não é seu, é dela, e deu para os outros. Eu não posso dar uma casa sua, meu irmão ou minha irmã, para um amigo meu. Eu não posso dar um carro meu e da minha esposa para um amigo meu. Eu não posso dar o amor da minha esposa para outra mulher, porque pertence a ela. Está entendendo? Então, se eu perdoar, se você pedir perdão a ela te perdoar. Eu quero dizer para a irmã, perdoa, lança para trás de si. Não lembra, perdão é não lembrar o de ontem. Quando você tiver um problema amanhã, não diz, lembra-se que eu não esqueci do que você fez lá atrás. A Bíblia diz que Deus pega o nosso pecado e lança no esquecimento. Olha, meu irmão, se eu era um ladrão, Deus me perdoou, lançou no esquecimento, não se lembra mais que eu era um ladrão, um salteador, um adulto, um prostituto, um afeminado, uma lésbica, estuprador,
drogado, passador de droga. Quantos assassinatos tinha nas minhas costas. Deus me perdoou, lançou no esquecimento. Ele não vai me chamar a atenção amanhã dizer, Antônio, você sabe de onde eu tirei você. Eu sei dos seus pecados. Deus não se lembra dos meus pecados passados. Deus tem um negócio comigo daqui para frente. Então, minha irmã ou meu irmão, quando você disser, eu perdoei a traição, se você perdoou, você não se lembra dela. Se amanhã você estiver discutindo um assunto com referência à insegurança, não pode trazer o tempo passado à baila. Está entendendo? Tem que dizer, eu estou insegura, eu estou inseguro. Eu preciso de mais oração, de mais compreensão. Eu te amo. Vamos continuar a fazer a nossa vida. Todos os problemas que acontecer hoje, se for perdoado, caiu no esquecimento. Aí você viu por que você, às vezes, meu irmão, minha irmã, clama e não recebe, a sua oração não é respondida? É porque, às vezes, você, quando ora, você nunca perdoou. Você ora todos os dias, você consagra, você medita, mas passa por cima dessas coisas. Por que acontece? Eu peço aos meus irmãos pastores que dão ensinamento da palavra de Deus. O ensinamento é conversar com a igreja. O ensinamento não é dizer para a igreja como é que você está. O ensinamento é dizer para a igreja como nós estamos. Porque esse ensinamento de Jesus Cristo, o único que podia falar como que vocês estão, era Jesus Cristo. Porque os restos todos tinham os mesmos pecados. Se eu não adulterei, mas eu sou amigo de alguém que é adúltero. E concordei. Eu não risquei do meu livro, do meu hall de amigos. Se eu nunca menti, mas eu sou amigo do mentiroso, eu tenho o mesmo pecado. Se eu nunca cometi injustiça, mas eu concordei com alguém que cometeu injustiça, isto é o mesmo pecado. Está entendendo? Então, meus irmãos, eu preciso orar, crer, perdoar os poucos pecados que alguém fez contra mim, para que Deus, o nosso Pai, perdoa as minhas muitas ofensas. E aí tudo quanto eu pedir ao Pai na oração, crendo receberá e tê-lo-á. Está entendendo? Porque não adianta se eu quiser que Deus afumina o meu irmão ou a minha irmã que cometeu um pecado contra mim, uma traição, calúnia, puxou meu tapete. E como é que eu vou pedir perdão a Deus do pecado, de muitos pecados que eu cometi? Está entendendo? Deus não pode perdoar. Para que Deus me perdoa, eu tenho que perdoar os outros. O seu pecado, minha irmã, você cometeu uma injustiça contra mim. Se eu souber que foi, eu já vou te perdoar. Está perdoada, minha irmã. Está perdoado, meu irmão. Às vezes tem irmão ou tem irmã que pode ficar preocupado. Eu fiz no passado, eu falei isso e isso contra o pastor Antônio. Esquece. Quando eu chego na minha casa, no momento da angústia, quando eu ponho a boca no pó, primeira coisa, eu perdoo aqueles que me ofendeu. E segundo, peço a Deus que me perdoa, porque eu, com certeza, ou eu contribuí para ele me ofender, eu deixei motivo para ele me ofender, ou eu, na hora, na discussão, eu falei alguma coisa que fez ele me fazer aquilo lá. Então, Senhor, me perdoa. Está perdoado, meu irmão ou a minha irmã.
Pai, agora me perdoa o pecado que cometi contra eles. Me perdoa o pecado que cometi diante de ti, meu Pai, porque eu sou teu servo. O Senhor é aquele que cuida da minha vida, do meu ministério, da minha família. Por que eu fui ter uma autodefesa? Eu fui me defender para provar para a irmã ou para o irmão que eu não sou o que eles falaram. Me perdoa esse pecado, Pai. Quem me justifica é o Senhor. Então, quando orar, pede a Deus, e tudo quanto você pedir, tê-lo-á. Assim será convosco. Mas não peça a Deus que fire a sua irmã ou seu irmão. Peça a Deus que a perdoa, transforma e perdoa mesmo, irmão. É difícil perdoar, meu irmão? É difícil, porque o perdão está especificamente cercado. Perdoa e lança no esquecimento. Não esquecerá mais, não lembrará mais. Já imaginou? Coisa que Deus não se lembra é do pecado perdoado por Ele. Aí, meus amados, quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, veja bem, quando estiver orando, se eu tenho alguma coisa contra alguém, se o irmão tem alguma coisa contra alguém, a irmã tem alguma coisa contra alguém, perdoa. Perdoa quando estiver orando. Esse é o mandamento de Jesus Cristo. Ele cumpriu, sim, lá na cruz do Calvário, olhando para aquele povo que mandava crucificá-lo. Ele ferido, pregado, ele olha ao céu e diz: Pai, perdoa, pois não sabe o que faz. Ele perdoou. Veja bem, meus amados, Jesus Cristo não vai julgar aquele povo por aquele ato que ele perdoou, está perdoado. Eles vão ser tratados pelas vossas palavras. Eles disseram: não importa o perdão, crucifica, que o sangue dele chega sobre nós e os nossos filhos. A palavra do homem tem poder, da mulher tem poder. Minha irmã que prega a palavra, meu irmão que prega a palavra, muito cuidado, porque essa palavra é santa. Deus tem um prazer muito grande que nós pregamos a palavra. Cuidado de comparar a você e a mim, nós, os pregadores, como o profeta João Batista. O profeta João Batista, ele trazia mensagem direta de Deus, para o povo de Deus. Por aquele povo que iria matar, tinha matado os profetas, ia matar João, ia matar a Jesus, e a palavra de Deus era: convertei-vos dos vossos em pecado, porque ele iria perder a salvação. Não quer dizer que João amaldiçoou ninguém, não. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Se você quiser entrar nos céus, é pela porta. Você quiser ser cheio do Espírito Santo, é com calma, com amor, com humildade. Não é com oba-oba, não, meu irmão. Cuidado. O Espírito Santo de Deus é manso, meigo. A palavra dele é suave, carinhosa. A ira do Espírito Santo é mais carinhosa que o carinho dos anjos, imagina mais carinhosa que o carinho dos homens. A bondade do Espírito Santo é sem par. Ele deixou o trono de glória. Isso é humildade. Meus irmãos, vocês já imaginou eu ter um escritório muito bom? Dinheiro na conta, aviões para viajar,
Qualquer país que eu quiser ir, eu conheço muitos. Sou rico. E sair desse aconchego para andar nas ruas, no sol quente, para conversar com os mendigos, com os andarilhos, com os serviçais, garis. Não. Será que eu faria isso? Medite só. Vamos pegar um prefeito da cidade. Se ele anda assim na rua, conversando, pegando nas mãos os garis, conversando com aqueles mandarilhos que estão dormindo na calçada. Não, eles andam cercados de seguranças, que até mata alguém que tentar falar com ele, agarrar com ele. Isso é humildade, meus irmãos. Humilde era o Senhor Jesus Cristo, que deixou o seu trono de glória e desceu à parte mais baixa da terra. Está entendendo? Pregou o evangelho para os pobres, para os carentes, curou os enfermos de lepras. O leproso não podia morar em sociedade. Era lançado fora da cidade. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo curou os leprosos, então ele foi ter com os leprosos. Está entendendo? Isso chama-se humildade. Será que eu sou humilde? Será que nós, os pastores, somos humildes? Será que nós temos fé na realidade? Temos poder da fé? Será que perdoamos, sim, os nossos inimigos? Aqueles que se tornou nossos inimigos? Ou enquanto nós estamos no auge, ignoramos aqueles que se levantam, pondo a mão, mandando sentar? Como é? Aquele que um dia nasceu neste mundo, cresceu, foi aniquilado perante os homens na cruz do Calvário, foi erguido por Deus, ao terceiro dia ressuscitado, foi levado, foi assunto aos céus, enviou o Espírito Santo, humilde, manso e tratável, para que estava com ele. Está entendendo? Para nos ensinar a palavra, para nos dizer, olha, para entrar nos céus, tem que ser manso, tem que amar, tem que renunciar aos seus erros, seus desejos, seu direito. Perdoar os seus inimigos, perdoar aquele que bate na sua face, perdoar aquele que te calunia, aquele que quer o mal, orar por aqueles que um dia tentou te matar e hoje estão enfermos. Clame a Deus em favor deles, que eles se convirtam para que não perca a vida eterna, para que não venha sofrer. Tem misericórdia desse irmão e dessa irmã que um dia procurou te matar. Eles não conheciam a Deus. Está perdoado. Se você perdoar aqueles que te ofendeu, Deus perdoará as suas muitas ofensas. Mas, porém, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Se não perdoar, mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Agora, meus irmãos, medite nessa passagem. Perdoa os seus inimigos. Perdoa aqueles que te ignoram. Perdoa aqueles que te perseguem. Perdoa aqueles que levantam a voz para falar contra você. Perdoa aquele que levanta as mãos para te ferir. Perdoa e lança no lago do esquecimento. E assim o vosso Pai Celestial te perdoará as suas muitas ofensas. Pastor, você não sabe, eu fui traída. O esposo me trocou por outra.
Veja bem, quantas iras você guardou no seu coração e ainda guarda. Se você não perdoar a ele, não lançar no esquecimento, Deus não perdoará os seus muitos pecados, as suas muitas ofensas. Às vezes ofendemos a Deus até sem imaginar que estamos ofendendo. Eu vejo o crente falar, eu sou crente, eu sou dizimista, por quê? Ou então Deus é obrigado a cuidar de mim. Eu estar sempre lá em cima, sem enfermidade, muito dinheiro, viagens, certo? Posição elevadíssima, só porque eu sou dizimista, só porque eu acho que eu sou doutor da lei. Meus amados, se alguém puxar o meu tapete, eu não os perdoo. E as ofensas que eu faço a Deus, quem vai me perdoar? Lembra que eu estou nas mãos de Deus. Se eu não perdoar quem me ofendeu, o Senhor não perdoará os meus muitos pecados. Pastor, você não sabe, eu fui traído. Sabe o que é um homem traído? Amado, tem vários tipos de traição. Às vezes o homem é traído pelo filho que ele criou, pela filha que ele viu nascer. É traído pela esposa que ele fez juramento diante de Deus. E ela não arrumou um homem lá fora. Mas é traído dela na confiança. Ela esconde aquilo que você não aceita. Perdoa ela. A minha esposa arrumou um companheiro. O meu esposo arrumou outra companheira, arrumou filho com outra pessoa. O pecado é do homem. Perdoa ele. Perdoa ela. Lança no esquecimento, esquece que ele tem um filho. Não é filho seu, mas é filho dele. Perdoa, porque os pecados que você cometeu durante a vida estão acumulados. Minha irmã, os muitos pecados que você cometeu estão acumulados. O perdão depende do perdão que você concedeu ao seu ex-companheiro. Se ele chegou até você para pedir perdão, perdoa. Se ele não veio pedir perdão, perdoa diante de Deus. Lança no esquecimento. Quantos câncer, quantas úlceras, quantas depressão é tido pela falta do perdão. Corrói por dentro. E é Satanás que põe isso na mente da pessoa, para a pessoa morrer com câncer, com angústia, entendeu? Com a depressão, tirar a própria vida e ir para o inferno junto com Satanás. Porque o Espírito Santo está aqui dentro, sofrendo neste coração duro, nesse coração sem paz, esse coração sem perdão, dizendo para você, perdoa, porque eu quero te perdoar. Eu quero te levar para um caminho mais excelente, quero te mostrar a felicidade. Eu tenho tudo preparado para você. Minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, não se torture, não se torture. Cuidado com as profecias que você ouve. Quantas vezes eu vejo a pessoa dizer, Deus falou que vai ferir. Amados, se você perdoou, por que você quer a morte do seu ex, da sua ex? Daquele que te feriu, por que você quer a morte dele? Você perdoou, lançou no esquecimento. Recebe a bênção de Deus na sua vida, minha irmã. Recebe a bênção de Deus na sua vida, meu irmão. Seja feliz. Ame a Deus, perdoa os seus inimigos.
todos que têm feito mal contra você. Meus irmãos pastores, presidentes, grandes pastores, pregadores da palavra de Deus, eu vos amo. O Espírito Santo tem uma palavra para cada um. O Espírito Santo quer amor. Nesse ano de 2025, que amor. Que você ame realmente o seu semelhante como a ti mesmo. Não passe, pastor, amigo, em nome do Senhor Jesus. Se esse irmão no púlpito já te fez alguma coisa que entristeceu, se você não perdoar, você entristeceu a Deus quantas vezes na sua vida cristã? Fala comigo. Ou medite no seu coração e na sua mente quantos deslizes você deu. Quanta concordância com coisas erradas para ficar bem pela sociedade, pelo pastor, pela igreja. Mas será que você está bem com Deus? Você vai pedir perdão a Deus quando chegou em casa? Por você ter concordado para não se levantar contra o povo? Mas você perdoou aquele irmão que falou contra você, que levantou a voz? Você não perdoou. Você não falou com esse irmão. Não dá paz para ele. Nunca pega na mão dele. Meus amados, você quer ter uma passagem desta vida para outra? Tranquila. Ouça um conselho desse velho pastor. Eu passarei desta vida para outra sem a angústia do final de vida. Com tranquilidade no coração e na alma, eu digo que o Senhor Jesus Cristo me conduzirá até do outro lado do Rio Jordão. E o dia da minha passagem será tranquilo, tranquilo. E se tiver algum obstáculo no caminho, glorificarei o nome do Senhor, porque Ele está me preparando para eu entrar nas mansões celestiais. Meus irmãos, eu vos amo. Minhas irmãs, eu vos amo. Jovens, crianças, pastores e obreiros, eu vos amo em Cristo Jesus. Porque os céus de Deus, o reino dos céus é para nós. O paraíso onde estava Adão e Eva é para nós. E lá viveremos amando e sendo amado pelo nosso Deus. E o amor de Deus excede o entendimento da humanidade. Minha irmã, espero que você, que prega a palavra, que profetiza, medite nessa palavra. Quantas angústias tem no seu coração por causa de traição, de humilhação. Mas Deus é contigo, Ele te ama, minha irmã. Que Deus abençoe, minha irmã, meu irmão. Pastores, os senhores são grandes, são doutores, estudiosos. Pela misericórdia de Deus também eu tenho um conhecimento. Mas o Espírito Santo de Deus me traz a presença dEle para meditar na palavra. Eu preciso de cometer tudo isso que está aqui nesses 3 versículos para alcançar o perdão de Deus. Ore por essa nação. Ore pela igreja neste ano, meus irmãos. Ore pelos pastores. Ore pela família normal. Ore pela minha família, Senhor, que são necessitados. Ore por mim, que sou o menor do rebanho do Senhor, para que no abrir da minha boca seja-me concedido segundo a vontade do Espírito Santo. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?